Muito bem, pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou estar passando aqui praticamente algumas dicas, né, do dia a dia. É claro que tem coisas assim que você vai trabalhando e você vai descobrindo. Então eu vou compartilhar com vocês aqui onde que você pode verificar se há continuidade ou, no caso aqui, o compressor ele entrou em custo, aonde ele passa, no caso, a dar choque, né, em todo o equipamento. Então eu vou te ajudar aqui a identificar melhor, né, esse problema que pode acontecer. Então eu vou, para isso aqui, vou estar utilizando uma lâmpada de série, tá? Então aqui tem uma lâmpada, aqui é de 12 volts, né? Então não tem problema de eu, no caso, tocar aqui que ela não dá choque. Então, quando passa-se continuidade ou passa corrente, a lâmpada ela vai acender, ó. Como vocês podem ver ali, ela está viradinha aqui. Então, eu vou tentar encaixar ela aqui de modo mais visível assim para você poder identificar. Normalmente, pessoal, para se perceber se tem choque ou está passando corrente entre o compressor e a carcaça da geladeira, onde a pessoa ela acusa, né, que tomou choque, nós podemos fazer o seguinte teste. Você pega, aqui normalmente é uma fase e um neutro, ou um neutro, uma fase. Aqui onde vai no relé e no protetor térmico, certo? E esse daqui, pessoal, é o terra, tá? Tá identificando aqui que ele é o terra. Então, como que você faz, então, para identificar se há choque na parte interna dele, se rompeu alguma coisa e está passando corrente para a carcaça, onde origina-se o choque? Como que você vai poder identificar? Alguns podem fazer assim, olha, pega uma fase ou o neutro e toca na carcaça. Só que muitas vezes quando a gente toca nessa carcaça aqui, ela é isolada, aí você tem que cavar um pouquinho aqui para até achar um ponto onde, né, consiga se perceber se tem corrente ou não. Mas algo simples que tem aqui, pessoal, é esse fio terra aqui, ó. Se você tocar aqui, nesse caso aqui, se o compressor tá bom, né? Se tivesse passando corrente entre o compressor e a carcaça, ao tocar aqui você perceberia que a luzinha acenderia, ou se você estiver usando o multímetro, na escala de continuidade ele apitaria. Então, tanto nessa fase, ok? Como no neutro ou neutro fase, ele, no caso você tocando aqui, ele acenderia. Nesse caso aqui, esse compressor ele está perfeito, tá? Ele não está tendo contato nenhum entre o motor e a carcaça. Então aqui ele está bom, não acendeu nenhuma luzinha. Agora eu vou partir, pessoal, para esse outro ponto aqui, para você perceber que quando o compressor ele está em custo, ele está passando na parte interna dele, passando corrente para a carcaça e toda a geladeira, e no caso ela dá choque, você vai usar aqui, ó. Você vai pôr ele no fio terra aqui, certo? Nesse fio terra, e vai tocar em qualquer parte da geladeira. Ó, a luzinha ela vai acender. Espero que dê para visualizar. Deixa eu colocar ela aqui mais visível. E aqui eu vou usar uma ponta do meu teste. Ó, percebam aqui, ó. Percebeu? Acendeu a luzinha. Ó, acendeu a luzinha. Então toda essa parte aqui dá choque. Agora aqui ele já não dá choque, pessoal, porque ele está isolado pela tintura, pela tinta, né? Aí acontece o seguinte, às vezes a geladeira ela tem um ferrugemzinho, então se a pessoa tocar, essa aqui não tem nenhum para eu te mostrar, ela está praticamente inteira. Então se a pessoa tocar na parte pintada dela, ela não vai tomar choque. Agora se ela encostar em um pontinho desse daqui, ó, aqui não passa, certo? Mas aqui ela passa, ó. Nessa parte aqui ela passa, ok? Aqui ela não passa e aqui ela passa. Então é isso, pessoal. Agora eu vou falar para vocês algo que é indispensável na casa da pessoa, se ela, no caso aí, tiver condição de fazer. Ou melhor, até existe uma norma, né, de segurança na parte elétrica, que se exige dos técnicos que se instale
o IDR, que é um igual a esse daqui, ó. Como é que ele atua, pessoal? No caso aqui, eu fiz dele uma tomada para eu utilizar como teste na casa do cliente, né? Para ver se o equipamento ele está com fuga de corrente ou não. Então aqui vai a fase positiva, ele tem um lado certo lá dentro dele, tá? Dentro desse IDR aqui ele tem a fase onde ele entra o neutro e onde entra o positivo. Então aqui você tem que localizar na instalação da pessoa a fase e o neutro. Não confunda, tá? Fase, neutro e tem um que é o terra, tá? Como tem aqui nessa ponta de tomada, olha. Uma fase dele seria o neutro, a do meio, ó, ele tem até um sinalzinho lá, ó, que ele é o terra. E a outra fase seria o positivo. Então você tem que identificar isso para esse equipamento aqui ele funcionar de acordo com que o cliente, com que o fabricante orienta. Então você vai localizar isso. Qual que é a função dele, pessoal, nesse caso aqui? Está lá na rede da pessoa. Se houver, no caso, um rompimento, né, se houver um problema no compressor, e esse fio terra aqui, olha, esse fio terra aqui, no caso, está acompanhando aqui, né? Vê aqui o fio terra. Se esse fio terra aqui ele tiver em contato com o solo, se ele tiver em contato com o chão ele não pode estar assim, né? Isolado, né? Ele tem que estar no chão, no solo. Esse equipamento aqui ele vai atuar da seguinte forma: ele vai desligar, ele vai desarmar, né? Então, aqui no caso ele estaria ligado. Se houvesse uma fuga de corrente ou uma pessoa tomasse um choque, o que aconteceria com ele? Ele desarmaria. Se esse equipamento aqui entrar em custo também, esse IDR aqui, ele é ideal, ele é assim muito bom, principalmente para nós técnicos que trabalhamos com parte elétrica, além de nos prevenir. Porque a gente que trabalha com parte elétrica sabe, né? Eu posso ter aqui, ó, diante de mim o fio. Esse fio aqui ele é desse refrigerador. Eu tenho aqui algumas tomadas. Eu tenho aqui a tomada da minha bomba de vácuo. E pode ter outros fios soltos. A gente aqui se atrapalhar na hora de pegar um fio desse e errar, ao invés de ligar o fio da geladeira, ou o fio da geladeira aqui no caso, né, o cabo da geladeira está desarmado lá, está em contato aqui com a lataria, a gente não ligou na hora lá o protetor térmico, isso aí é inevitável, isso aí a qualquer momento pode acontecer. Esse IDR aqui instalado na instalação elétrica, ele previne muita coisa. Se, por exemplo, numa fiação ele tiver em curto, uma ponta encostando na outra, que caracteriza custo, ele vai desarmar, ele vai te proteger. Então a dica é sobre esses equipamentos, né, que a gente pode usar, a maneira de você poder fazer um teste no compressor. Aqui eu não vou fazer na prática, pessoal, porque além desse daqui que eu carrego, né, para eu fazer inspeção, às vezes na casa do cliente, eu tenho outro geral aqui, eu não posso, no caso, provocar aqui um custo para ele desarmar, para eu mostrar para vocês, mas eu posso fazer isso numa outra vez, se você tiver interesse. Você deixa aí nos comentários, que eu te mostro na prática como que esse equipamento aqui, olha, é DR ou IDR. Nesse caso aqui, esse IDR, ele é de 25 amperes, né? Então, ele suporta bem. Se ele passar de 25 amperes, houver uma sobrecarga, ele vai desarmar. Então, essa é a dica de hoje. Espero que você tenha tirado proveito. E nas outras ocasiões aí futuras, eu posso fazer ele em campo, fazer o teste dele em campo, tá?